Bom dia, quero mais uma vez cumprimentar você, espero que tudo esteja correndo bem na sua vida. Quero pedir que você preste atenção, né, durante esses minutinhos, que nós possamos compartilhar uma reflexão, algo prático, algo muito rápido, né? É uma palavra rápida aí que a gente procura transmitir algumas impressões, né? Alguma coisa que Deus vem ministrando nos últimos dias sobre as nossas vidas. Eu quero pedir que você abra lá na tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, é uma parábola muito conhecida, só que eu vou só ler um versículo aqui, que é o versículo 8, e assim eu já vou discorrendo o estudo contigo, tá bom? Então lá no capítulo 8, no versículo 8, facinho de gravar, e outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. E outra caiu em boa terra e deu boa colheita e cresceu a 100 por 1. Aqui é interessante que tem algumas coisinhas assim que Deus vai construindo, né? Então essa palavra eu já li alguma coisa há algum tempo e me chamou a atenção que eu estava lendo algo e o escritor fala sobre a palavra humildade, que o seu radical no latim é humus, H-U-M-U-S, humus. Então, o radical, a origem, né, da palavra humildade no latim é humus, que é a mesmo radical, é o mesmo significado de terra fértil. E quando eu vi isso, eu logo lembrei, né, por incrível que pareça, eu logo lembrei da palavra do semeador, que fala realmente da terra fértil onde caiu a semente e ela produziu a 100 por 1. Veja que interessante, é o mesmo radical de humildade, é o mesmo de terra fértil, ou solo sob nós. Muito jóia, muito interessante. E eu quero falar sobre essas duas coisas, a humildade e a terra fértil. E também onde fala ali do 100 por 1, que também é muito interessante, algo que também eu aprendi. Primeiramente, falando sobre humildade, é que a semente foi lançada ali, você deve lembrar, sobre as pedras, ou melhor, sobre o caminho, à beira do caminho, sobre as pedras, sobre o espinho e sobre a terra fértil. A terra fértil, para nós cristãos, precisa ser uma terra, ou seja, ela é um local, né? É um local onde a semente tem facilidade de crescer, de se desenvolver. E eu creio que além da palavra, existe um propósito, porque nós temos aprendido que quando nós nascemos, Deus liberou palavras, ou propósito, ou Ele falou haja, Ele falou você vai ser. A palavra de Deus tem tudo a nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito. E quando eu estudo e vejo que o mesmo radical, o mesmo princípio ali de terra fértil, é o mesmo radical, é o mesmo significado de humildade, eu vejo que humildade não é simplesmente uma sequência de atitudes humildes, mas sim um comportamento. E quando nós precisamos, e como nós precisamos nos esforçarmos para termos um comportamento humilde. É algo difícil, muito difícil nos dias de hoje, porque o próprio pecado, o próprio ambiente que vivemos, as situações corriqueiras que muitas vezes nos forçam a tomar decisões e agimos por impulso, e muitas vezes esses impulsos nos afastam do comportamento humilde. Mas a palavra, ao associar a terra fértil à humildade, o seu significado,
nos remete a dizer que o Senhor só vai fazer um crescimento amplo, um crescimento na sua amplitude nas nossas vidas, com a sua palavra, a partir de um comportamento humilde, de humildade. E algo também que eu quero compartilhar, e ontem eu estava estudando algo sobre matemática com meu filho, ele vai ter a avaliação, e à noite a gente foi ler e nós lemos, passamos por essa parábola. E quando ele fala 100 por 1, me chamou a atenção e eu fiquei pensando a respeito disso e fui pesquisar. E é interessante que essa questão do 100 por 1, ela se originou, a questão da porcentagem, o percentual, se originou no século I antes de Cristo, um século antes de Cristo, com o Império Romano. Então, quando eles foram instituir os impostos, eles criaram a fração, A pessoa vai pagar 25 de 100, 1 de 100, 6 de 100, a fração, que depois, mais tarde, no século XV, se não me engano, já foi transformada em percentual, porcentagem. Por que eu estou falando isso? Quando Jesus está falando aos seus discípulos, ele já tinha o conhecimento dessa questão de frações, de porcentagem, que deu início ali num século antes de Cristo. E com isso, o que eu aprendo? Que o Senhor não está falando em porcentagem ou percentual, mas Ele está falando que quando nós estamos num comportamento humilde, somos um solo fértil, recebemos a palavra de Deus, recebemos um propósito do Senhor, a palavra em nós vai gerar o máximo daquilo que nós podemos gerar, Ou seja, 100 por 1. Quando o nosso coração estiver humilde na presença de Deus, a palavra de Deus vai gerar em nós 100%, ou seja, a plenitude, tudo aquilo que nós podemos render ou podemos ser em Deus, nós seremos. E mais para isso também existe um processo. Eu não sei se você conhece, mas com certeza todo mundo já plantou alguma coisa nessa terra, Uma flor, uma verdura, algo na sua casa, ou já viu alguém plantando. E existe um processo. Então nós precisamos ter humildade para aprender com o processo para chegarmos a dar o 100 por 1. Eu vejo isso como um ensinamento para o tempo em que nós estamos vivendo, como seres humanos, como cristãos, como família e como igreja. Existe um propósito e Deus quer que nós rendamos, cada um de nós, 100 por 1. Mas existe um processo, e nesse processo nós precisamos ter um comportamento humilde. Não é gestos, não são uma sequência de atitudes humildes, não, é um comportamento humilde, que é o que? É um estado em que nós podemos e devemos chegar. Não é fácil, mas nós precisamos aprender em Cristo a ter esse comportamento humilde. Lembrando que esse 100%, muitas vezes para mim, é diferente do 100% que Deus tem para você. Muitas vezes o 100% de algumas pessoas são ser um grande empresário, ser um grande preletor, uma pessoa que influencia multidões, e o 100% muitas vezes para uma pessoa, para outra pessoa, é cuidar da sua família, é remir a sua parentela, é cuidar de uma pessoa, é pregar a palavra num lugar distante, é ser dono de um pequeno empreendimento, mas que toque muitas pessoas e que renda frutos, não somente físicos de pessoas, mas também questões de recursos para o reino. Então, o 100% você vai descobrir em Deus. Deus sabe o que você pode fazer e quanto você pode render nele e para o reino. Então eu espero que essa palavra possa trazer alguma direção e orientação para você. Humildade, humus, solo fértil. 100% é tudo aquilo que Deus tem para você e quer realizar em você. Mas existe um processo em receber a semente, receber o propósito e completar a missão
e chegar no 100%. Deus te abençoe, eu espero que essa palavra te dê uma orientação, te esclareça algumas dúvidas e que o Senhor te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau.